Um feliz sábado, bom dia a todos. Quero agradecer aos nossos amigos que estavam aqui conosco. Podem ficar à vontade. Essa semana espero que tenha sido uma bênção para todos nós, amém? Aqueles que puderam se fazer presente. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pronto. Que de fato nossa lembrança do que Jesus fez por nós, do que Ele continua a fazer, ela não termine por causa da Semana Santa, não é? Mas que sempre possamos ter momentos de reflexão, porque isso teremos por toda a eternidade, para entender o propósito ou o porquê de tamanho sacrifício que Ele fez por nós. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 3, perdão. Gênesis capítulo 3. Assim como você está, por favor, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus e Pai que está nos céus, a Ti é nossa gratidão por podermos ouvir a Tua palavra. Suplicamos de Ti mais uma vez que Teu Espírito permaneça conosco a falar ao nosso coração e que possamos estar atentos à Sua vontade em nome de Jesus. Amém. Nós discutimos, falamos algumas coisas importantes durante a semana e hoje nós vamos falar sobre o desfrutar do resgate que Deus Ele proporcionou. É verdade que o resgate, na sua essência, se dará quando Jesus voltar, mas nós podemos desfrutar do processo de salvação que nós já conversamos algumas noites atrás, que é justamente o momento em que nós aceitamos a Cristo e passamos a ter uma experiência com Ele. O capítulo 3, o versículo 15 de Gênesis, ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento em que Adão e Eva, eles fracassaram na sua fidelidade, algumas consequências vieram e uma delas foi a fragilidade nos relacionamentos matrimoniais como nós temos hoje, né? Um governo que na verdade hoje foi deturpado por domínio opressor, né? E dentre as consequências do pecado, houve uma consequência que foi positiva. Na verdade, uma consequência necessária para a manutenção da vida da humanidade. E quando Cristo agora ele se coloca diante de Adão e Eva e fala que ele mesmo seria o agente que faria a inimizade entre eles e a serpente. Só que esse plano da salvação, ele não foi anunciado somente quando Adão e Eva pecaram. Quando você vai para o livro de Apocalipse, João ele tem uma visão no Apocalipse 13 e ele fala o seguinte: o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Mesmo antes do ser humano pecar, Deus ele tem tanto amor com as suas criaturas, com os seus filhos, que ele mesmo, da sua natureza, ele já estava à disposição para reaver uma reconciliação. Então, mesmo antes de Adão e Eva haverem pecados e de fato eles sofrerem a separação, a Bíblia afirma que a disposição de Deus de salvar já era real. E nós temos agora aqui uma rotina que começou com Adão e terminou com a igreja primitiva, que era de sacrificar um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde, de acordo com a sua localização, de acordo com o pecado que cometia, e talvez não fosse o cordeiro, seria outro animal. Conta-se a história de um bombeiro chamado Francisco Martínez, ou Martinez, enfim. Ele foi chamado para atender a uma necessidade, porque um avião ele havia caído.
E dentre as 172 pessoas que estavam a bordo, 154 pessoas morreram. Quando ele chegou até o local, entre o grupo de salvamento que estava ali, ele encontrou duas pessoas, a mãe e a pequena Amália Filói. Vamos entender que era essa forma que ia ser pronunciado, ok? E naquele momento, ele não conseguiria salvar as duas pessoas. Então ele conversou com a mãe e ela falou o seguinte: olha, por favor, salve a minha filha. E então o Francisco falou: olha, assuma então a responsabilidade de não salvar você. E ele então, como não poderia salvar as duas ao mesmo tempo, ele salvou a pequena Filói. E essa história foi registrada no jornal ali em 22 de agosto de 2008. Naquele momento que eles retornaram do salvamento, ele foi correndo ao hospital para saber como é que estava aquela garota, para saber se ela realmente estava viva. E quando ele chegou ao hospital e descobriu que ela estava bem, estava se recuperando, ele falou o seguinte: olha, quem salvou você, teoricamente, não foi eu. A sua vida não está dedicada às minhas mãos, mas quem salvou foi a sua mãe. Porque eu iria salvá-la, mas ela escolheu morrer para que você pudesse viver. Essa é uma história real, não é apenas uma ilustração de sermão, é uma história real. E a gente pode perceber um pouco de perto como Deus ele mostrou o seu cuidado em poder enviar Jesus para morrer por nós. Pode passar? Algum problema aconteceu? Não, eu não tenho apresentador. Ah, ok, obrigado. E nesse momento em que aquela garota foi salva, obviamente o sentido da sua vida ela foi mudado, porque ela não agora estava vivendo, mas ela tinha um propósito de vida. Ela tinha agora a responsabilidade da morte da sua própria mãe. Quando você vive sem propósito, você não está preocupado com o que você faz. Mas quando você tem um sentido da vida, um ideal de vida, planos, você consegue estruturar a forma que você vive. Quando nós vivemos com Cristo, nós temos um propósito de vida. Toda a nossa estrutura de planejamento, de ideais, eles são redirecionados. Por isso, quando passamos a desfrutar do resgate, assim como a Amália foi resgatada, e ela foi dada uma nova oportunidade, ela agora não apenas viveria, mas ela viveria pensando no sacrifício que a mãe fez por ela. Então a responsabilidade de vida dela era maior, de poder viver de uma maneira que respeitasse e valorizasse aquele sacrifício. Quando eu aceito a Jesus e quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu agora também tenho algumas responsabilidades e alguns privilégios. E é justamente sobre esse assunto, sobre como desfrutar desse resgate, como nós podemos viver em Cristo, que falaremos esta manhã. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14. Nós vamos ler aqui uma série de textos e vamos descobrir qual é o propósito, qual é o significado quando nós estamos aptos a fazer parte desse processo de salvação, como é a vida daquele que está sendo resgatado. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A história que eu contei logo há pouco ilustra claramente o texto que está aqui. Porque aquela criança que foi salva, ela não viveria apenas por ela, ela viveria por ela e pela mãe que se sacrificou por ela.
Quando nós aceitamos a Jesus, não é diferente. Nós vivemos por nós, de certa forma, com planos, com ideais de vida, mas vivemos exclusivamente para quem? Para Cristo. E Paulo, ele fala algo interessante: o amor de Cristo nos constrange. Outras versões falam, porque somos dominados pelo amor de Cristo, né? Ou a Bíblia Viva diz, porque o amor de Cristo agora nos governa. E a mensagem fala, a Bíblia Mensagem, o amor de Cristo me impulsiona. Mas o sentido exato da palavra constrangimento seria o seguinte: agora eu olho para a cruz de Cristo e me sinto constrangido com o que Ele fez. Ou seja, eu não tenho mais para onde ir. É como se fosse assim, eu olho para Ele e me sinto preso, me sinto constrangido, porque se eu renunciar e se eu disser não ao que Ele fez, é algo tão constrangedor, porque o que Ele fez é algo superior, é algo belo, é algo admirável. Por isso Paulo fala, olha, o amor de Cristo, ele me domina, ele me ajuda, ele me motiva, mas ele me constrange. Eu sou constrangido em olhar para a cruz e não aceitar. É constrangimento, é constrangedor olhar para o sacrifício dele e dizer não. E o texto ele segue aqui no versículo 17, pode passar. Pode passar. O versículo 17 diz o seguinte: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Nós agora morremos para a vida de pecado. Nós falamos aqui algumas noites de que mesmo sendo salvos em Cristo, mesmo tendo a justiça dele em nossa vida, ainda temos pecado em nós, porque pecado não é somente ação, pecado também é estado espiritual. Então o pecado, ele só será retirado quando ele voltar na glorificação. Mas o fato de sermos pecadores ainda não nos dá o direito de termos uma vida com ações pecaminosas. O estado é pecador, mas as minhas ações têm que ser cada vez mais santificadas. Por isso agora Paulo fala, olha, o amor de Cristo me constrange e agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa. Só que algumas pessoas podem entender o seguinte, olha, eu só vou me achegar a Jesus, eu só vou me batizar quando eu mudar de vida. Quando eu conseguir vencer todas as minhas lutas, eu vou ao batismo, eu vou frequentar a igreja. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, se você quiser vencer todas as suas batalhas, ou se você quiser vencer as tentações que você tem para depois vir à igreja, você não precisa mais vir à igreja. Porque você já venceu. Agora, deixa eu lhe falar outra coisa. Você nunca vai conseguir vencer sem Cristo. Porque a vitória para o pecado só encontramos no sangue de Jesus. Eu já encontrei várias pessoas, especialmente algumas que fumavam, que falavam assim, olha, eu só vou frequentar a igreja quando eu parar de fumar. Enquanto eu não parar de fumar, eu não vou à igreja. Só quando eu conseguir vencer isso. E outras séries de vícios, outra série de hábitos que alguém pode desenvolver. Só que, na verdade, não é se abstendo da igreja que você vai conseguir força para fazer isso. É a mesma questão do pai. Sabe quando o menino é desbravador e o menino, às vezes, é um pouco energético? Né? O menino é energético, cheio de energia. E aí o pai fala assim, olha, você está muito cheio de energia e você não vai para acampamento. Está de castigo. Ou então, está muito cheio de energia, você não vai hoje para a igreja. Eu pergunto, privar do garoto estar em contato com Deus, em ambientes que vão proporcionar a sua espiritualidade, é o certo para a educação? Eu creio que não. É a mesma coisa conosco. Se temos algum problema espiritual, se estamos passando por alguma dificuldade, especialmente você, que é o nosso convidado que está aqui nesta manhã, não espere vencer as suas lutas para ser um cristão ou para frequentar a igreja. Porque aqui é o local mais ideal para que você seja o quê? Um vencedor. Pode passar? Eu juro que vou comprar um apresentador de novo. É que o meu quebrou. Uma história que ilustra essa ideia é uma outra história real que aconteceu na China. No dia 8 de dezembro de 1934. Lá nós tínhamos um casal missionário
Não sabemos exatamente qual era a origem denominacional dele, mas eles foram assassinados por criminosos chineses. E posteriormente, quando foram encontrados aquele casal, o John e a Beth Stan, pode passar. Depois que foi encontrado eles mortos em casa, algumas pessoas encontraram uma Bíblia. E na capa da Bíblia, no verso da Bíblia, estava escrito algo interessante que a senhora Beth havia escrito ali. Uma história real. E ela escreveu o seguinte: Senhor, abandono o meu propósito e meus planos, todos os meus anelos, esperança e ambições, e aceito a minha vontade, e aceito a sua vontade para a minha vida. Na verdade, ali é sua vontade. Entrego-te o que sou e o que tenho, minha vida, meu tudo, completamente a ti, para que eu seja tua para sempre. Entrego-te minhas amizades e amor. A partir de agora, tudo o que eu amo passa para um segundo plano em meu coração. Enche-me e sela-me com teu espírito. Vive tua vida em minha vida, a qualquer custo e para sempre. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está no livro Sobre Terreno Firme, do Mark Finley. É interessante que quando a Beth ela escreveu esse texto no verso da sua Bíblia, ela usou um verso fantástico, que está lá em Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade, nós temos muitos planos aqui na Terra. E não é errado ter planos. O problema é quando a nossa vida ela só está concentrada em realizar esses planos. E nos esquecemos de que a nossa vida, o nosso propósito não está aqui. Nós não seremos completos aqui. Só para você ter uma ideia, no livro de Hebreus, você tem ali os heróis da fé, no capítulo 11. E no final do capítulo 11, Paulo lhe fala o seguinte: olha, todos aqueles mártires que foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram perseguidos, foram açoitados, sofreram náufragos, todos eles não receberam a sua recompensa. Nem mesmo aqueles que a Bíblia intitulam como grandes líderes, grandes mártires, aqueles que foram vanguardas na sua época, nem mesmo eles conseguiram conquistar a sua recompensa. Porque a sua recompensa não estava aqui. E às vezes nós vivemos esse mundo com nenhuma perspectiva de que Cristo vai voltar em nossos dias. Lembre-se, quando Paulo pregava sobre a volta de Jesus, ele pregava se colocando junto, ou seja, e nós os vivos, os que ficarmos. Ele não fala, e as pessoas no futuro que verão a Cristo. Ele se coloca no meio como se ele fosse ver a volta de Jesus. Eu pergunto, Paulo completou a carreira? Segundo ele completou, e Ellen White confirma que ele completou a sua carreira. Mas eu fico me perguntando, será que a nossa carreira ela é realmente espiritual? Será que nós não estamos mais mortos para o mundo? Será que os meus planos de vida, eles são puramente terrenos? Será que eu poderia submeter a minha vida, a vida de Deus, como a Beth escreveu ali na sua Bíblia? Seguindo o texto que nós estamos lendo, que o texto que nós lemos aqui no versículo 15, ele fala que nós não vivemos para si, mas vivemos por aquele que morreu por nós, pelo amor de Cristo. Ou seja, o amor de Cristo nos impulsiona uma mudança total de rumo. Eu estava fazendo um evangelismo em uma determinada igreja, e nós tínhamos ali um nosso amigo visitante, que estava conosco. Ele era adolescente, talvez uns 16, 17 anos, e ele tinha alguns problemas, desculpe o termo, perdão, ele passava por algumas dificuldades com a sua família. De fato, era um problema familiar. Mas a opção sexual dele era bissexual. E ele conversava comigo e falava, Felipe, eu não quero mais ser assim. Eu quero me tornar novamente heterossexual como eu era no passado. E eu me recordo que a mãe dele havia expulsado ele de casa e que a mãe também era lésbica. E todos eles usavam drogas. Era uma família, assim, de fato, bem desestruturada numa questão familiar mesmo, de relacionamento, de amor, de convívio, de carinho. E eu me recordo que esse jovem, 16 anos, estava morando com uma outra mulher,
Não era a mãe, era a esposa mesmo dele. E assim, era uma vida assim bem complicada que ele estava vivendo. Mas um jovem fantástico. Uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa alegre, espontânea, que na época do evangelismo, eu me recordo, ele até nos ajudava no evangelismo. Mas eu via no coração a sinceridade. Eu falei, olha, Felipe, eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar de vida, me ajude a mudar de vida. E algum tempo atrás, semanas atrás, eu reencontrei ele na rua. Eu falei, olha, como é que você está, fulano de tal? Você está bem? Ele, olha, eu estou bem, estou trabalhando aqui, estou me recuperando. Há pessoas que estão aí ao nosso redor, que passam por sofrimentos incríveis. E às vezes estão preocupadas, estão sofrendo, precisando de alguém que estenda a mão para ajudar. Pessoas que estão dispostas a mudar de rumo. E às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho dom para falar de Jesus. Como se falar de Jesus fosse algo difícil. E quando você pode pensar assim, nossa, mas eu sou tão assim, meio assado, meio grelhado, eu não sei o que fazer. Mas há pessoas que só vão conseguir entender a Jesus com o seu jeito. Assim como você é o seu jeitinho mesmo, há pessoas que só vão perceber a salvação se você falar do seu jeitinho mesmo. Não, eu vou chamar o ancião para ir lá, ou eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o diácono. Irmão, você tem total capacidade para falar de Jesus para qualquer pessoa, especialmente com aquelas que cercam você, que são na sua área de influência. E é esse o próximo passo, né, que é vivermos com Cristo. O texto seguinte aqui, pode passar, amigo? Pode passar? Mais uma? Ok. O texto aqui no versículo 19 diz o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Note que o contexto que Paulo está escrevendo aqui é um contexto de quê? De nova vida, né? Todo o texto de Paulo aqui é justamente você agora é batizado, você está salvo agora. Paulo se refere àqueles que são salvos. E quando você está em Cristo, você agora é reconciliado com Deus, e agora Deus confia a você o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos responsáveis em Cristo para compartilhar o quê? O Evangelho. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa, meu irmão. Dar estudo bíblico, visita missionária, falar de Cristo no trabalho, na faculdade, seja qual for o ambiente, isso não é atividade opcional para um crente. Isso faz parte do cristianismo, isso está inerente. Entende? Isso faz parte do pacote completo. Não há a dicotomia de que eu estou salvo, mas não estou atento às necessidades daqueles que estão ao meu lado. Isso não existe. Porque se eu sou cristão, se eu estou a salvo, eu sou um seguidor de Cristo. E Ellen White, no livro Beneficência Social, fala, ele olhava para as pessoas, atendia às suas necessidades, granjeava-lhes a confiança e dizia, segue-me. Ou seja, se eu sou um cristão, eu sou o quê? Um discípulo, sou um seguidor, e os mesmos hábitos que o meu Cristo fazia, eu quero fazer também. Por isso, se você está a salvo, eu pergunto, como está a sua vida missionária? Eu não consigo entender um crente que não frutifica. Não consigo. Porque se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós, e vocês fazerão o quê? Darão frutos. Muitos frutos. Isso não é um cargo, irmãos. Isso é um privilégio. No dia que você olhar nos olhos de alguém, agora preste bastante atenção nisso que eu vou falar. No dia que você olhar nos olhos de alguém e ver o brilho da salvação, o sorriso da salvação, você nunca mais vai querer parar de fazer aquilo. Nunca mais. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é transformador. É como se você mesmo estivesse reencontrando a Cristo novamente.
Quando você vê nos olhos de alguém, isso é emocionante, irmão. Olhar um batismo, meu Deus, isso é algo fantástico. Agora, saber que você teve uma participação, saber que esse texto aqui de Coríntios se cumpriu na sua vida, isso é fantástico. Isso também faz parte do resgate, porque aquele que é resgatado se torna um resgatador. Agostinho, ele foi, não é Agostinho que nós conhecemos, né, Santo Agostinho, um outro Agostinho. Conta que a sua mãe, ela orava muito por ele. Agostinho de Paula, esqueci agora o... De Hipona, isso, Agostinho de Hipona, ok. É que eu passei ali o slide e... Agostinho de Hipona conta que ele vivia uma vida muito dissoluta, desregrada. E a sua mãe, ela sempre orava por ele. E Agostinho, quando se converteu, Agostinho de Hipona, quando se converteu, ele agora frequentou a igreja e começou a mudar muitos hábitos e a estudar. E nesse processo de estudo que ele teve, passou-se alguns anos e ele não mais viu a sua mãe, que tanto orara por ele. Quando eles se reencontraram, a mãe dele falou assim: olha, filho, sou eu, a sua mãe. E ele falou: nossa, que bom, mas eu não sou mais o mesmo Agostinho. Ele quis dizer para a mãe que aquele Agostinho que ela havia orado, que vivia uma vida dissoluta, já não era mais a mesma pessoa. E eu quero que você tenha o prazer de olhar para o seu irmão hoje, de olhar para o lado e olhar para si e falar: olha, eu hoje não sou mais o mesmo. Isso é maravilhoso, irmãos. Olhe no espelho, olhe em casa e fale: nossa, eu não sou mais eu. Você conseguiria falar isso? Eu fui resgatado, eu sou uma nova pessoa. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Pode passar. E é interessante que todo esse projeto, tudo aquilo que a gente conversou aqui durante essa semana, lembre-se, não é seu interesse nem meu interesse. Nós lemos aqui várias noites aquele texto de Romanos, pode passar, que fala o seguinte: o texto de Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa não é nossa, é dele. Por isso, a nossa responsabilidade, o nosso interesse de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, ele também precisa ser genuíno. Ellen White, ela escrevendo sobre isso, ela fala o seguinte: o amor a Jesus será visto, será sentido, não se pode ocultar, exerce um poder maravilhoso, torna ousado o tímido, diligente o preguiçoso, sábio o ignorante, torna eloquente a língua gaguejante e desperta para nova vida e vigor o intelecto inativo, torna esperançoso o desanimado, alegre o rosto sombrio. O amor a Cristo levará seu possuidor a aceitar responsabilidades por amor dele e a delas se desempenhar em suas forças. O amor a Cristo não desfalecerá diante da tribulação, nem se desviará do dever por causa de acusações alheias. Ser um cristão é ser um discípulo e ser um discipulador. Por isso, assim como nós temos a responsabilidade e o privilégio de sermos nova criatura, de estarmos a salvo, o amor de Cristo precisa constranger você. É como se você ficasse constrangido por não falar de Cristo. E em outro momento, nós temos aqui agora no versículo 20, do texto que nós estamos estudando, o verso seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu vou ler novamente aqui a frase anterior. Como se Deus exortasse por nosso quê?
por nosso intermédio. Às vezes a gente ora muito pelas pessoas, sabe? Eu acho que a gente ora demais pelas pessoas. Queremos que Deus faça tudo por nós. Não, Senhor, eu entrego a Ti a vida da minha família, eu entrego o meu esposo, entrego a minha esposa, entrego o meu filho, e a gente começa a orar entregando todo mundo para Deus. E a sua responsabilidade, nada. Não, eu estou orando por você, mas não visito, eu não acompanho suas necessidades, eu não tenho amizade com você. Eu oro, mas não estou atento a você como pessoa, como ser humano. Cristo não era assim, irmãos. Cristo orava, mas Ele estava em contato pessoal, relacional. E às vezes nós estamos orando demais. E essa oração ela não faz sentido, porque é uma oração vazia. É como se fosse um alívio de consciência. Não, eu vou orar porque eu preciso, mas eu não ligo para o irmão para saber como é que ele está. Eu ligo, eu visito, eu acompanho. Isso faz parte de quem? Do cristianismo. Eu pergunto, uma oração que é acompanhada da ação faz diferença, sim ou não? Vou perguntar de novo. Uma oração que é acompanhada da ação faz diferença? Lógico, meu irmão. Na verdade, oração sem ação é vazia. É uma oração sem sentido. Orar para quê? Se você não faz nada. Eu vou orar para que o irmão seja curado. Mas eu não vou nem dar uma diquinha de saúde para ele poder mudar sua alimentação, para fazer alguma coisa. A família do irmão está estruturada, a agressão física, o pai não sabe educar o filho, eu só oro pelo filho, mas eu não vou ajudar o pai. É isso que é ser resgatado? Temos que quebrar paradigmas, irmãos. A tradição nos persegue hoje. Nós somos tradicionais demais em alguns aspectos negativos. Enquanto hoje nós temos o seguinte: ser embaixador é ser um representante. As pessoas têm que não ver Deus agindo na vida delas somente, mas ver Deus agindo em nós para elas. Isso é maravilhoso. Já pensou? Chegar assim e falar, olha, ali o Figueiredo, não, ali não é o Figueiredo, o Figueiredo é o homem de Deus. Aí olha assim, olha a Viviane, não, ali é uma mulher de Deus, não fale assim com ela não, porque ela é uma mulher de Deus. Irmão Joselito, não, ali é um homem de Deus. Isso não seria maravilhoso, irmãos? O respeito que as pessoas terão por você, por mim também, todos nós, quando nós formos embaixadores, representantes. Não é que você não vai orar, não é isso. Mas a oração completa, a oração com significado. E por fim, Ellen White, ela tem esse texto interessante. Aquele que é constrangido pelo amor de Cristo. Aquele que não consegue se segurar, olhar para o sacrifício de Cristo e falar, nossa, eu não tenho outra ação a não responder positivamente. Aquele que é constrangido pelo amor de Cristo anda entre os semelhantes para ajudar os desajudados e animar os desanimados, para apontar aos pecadores o ideal de Deus, para com seus filhos e guiá-los àquele que só os pode habilitar a alcançar esse ideal. Você gostaria de quando você ouve falar de Jesus, você se sente constrangido? Qual é o sentimento que você tem? Qual é a emoção que você tem? E agora eu vou fazer mais uma pergunta. Você gostaria de falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou à disposição para ser uma nova pessoa, não somente numa questão de caráter, mas também de influência. Eu quero ser um discipulador. Eu quero estar salvo e poder ser um intermediador, ser um instrumento para a salvação de outras pessoas. Você gostaria de dizer, Senhor, eis-me aqui? Você gostaria de declarar, Senhor, salva a minha vida? Porque é só Ele, é somente Ele que pode nos habilitar a alcançar esse ideal. Por isso, nesse momento, quero convidar você a cantar junto comigo a música Eis-me Aqui, do Adoradores 2. A ficarmos de pé, assim que só ir ali a música, convido você a ficar em pé, e a Rosane também para cantar, a Cláudia. Essa música tão bonita, e que ela seja um louvor e uma declaração, uma oração de resposta ao nosso Deus.
A Igreja de Jardim Cruzeiro está muito feliz com esta semana de oração que foi realizada. Nosso desejo é que Deus continue abençoando poderosamente. Agradecemos ao pastor Felipe pela sua disposição, a nossa irmã Brenda por estar colaborando, mesmo que não estava aqui todas as noites, mas nós sabemos que está apoiando, está orando, está junto. Então nós agradecemos a Deus em primeiro lugar por ter colocado vocês aqui para ser uma bênção na Igreja de Jardim Cruzeiro. Eu deixaria só 2 versos que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um só dos seus benefícios. Os benefícios de Deus foram imensuráveis durante esta semana. Nós refletimos e conseguimos lembrar e aprofundar mais no resgate que Jesus fez por cada um de nós. Deus usou poderosamente o pastor Felipe, e o nosso desejo é que a caminhada de vocês seja uma bênção na mão do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente, e vamos passar agora a lembrança. O diretor missionário vai passar a lembrança às mãos dela, e aqui, obrigado, a lembrança do pastor Felipe. Que Deus continue abençoando no seu ministério, aonde quer que for, a mão do Senhor esteja conduzindo. Bom, já íamos terminar diferente, mas terminamos mais diferente ainda, né? Obrigado à igreja, aos líderes, ao ancianato, à equipe de trabalho, a todos, a música, a sonoplastia, a todos aqueles que participaram para que isso acontecesse. Só que para tomar mais diferente ainda esse momento, eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial. Pode vir. A Júlia vai estar entrando. E nós não vamos orar aqui assim em cima agora. Nossa oração final, ela será um pouco mais especial. Durante a semana nós estávamos orando todas as noites por pedidos que você mesmo escreveu e depositou ali, naquela caixinha aqui. E nesse momento nós vamos descer em duplas para poder fazer então a queimação desses pedidos. Então eu quero convidar você a unir aí a sua dupla de oração, certo? Nós vamos descer lá embaixo. Eu não vou despedir como normalmente eu despido as pessoas, despeço. E lá embaixo fazemos uma oração todos juntos, ok? Então após ali a Júlia descer, podem ir em seguida.